Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus, juntamente com seus abnegados colaboradores, nos auxiliar mais uma vez em nossas reflexões, que embora sempre eu diga que se tratarem de meras reflexões, nós estamos aqui dedicando este tempo para nós mesmos, para tratarmos de assuntos do mais elevado teor, do mais alto interesse para as nossas vidas. De nós, espíritos que estão buscando a consciência, espíritos que estão buscando o despertar de sua própria consciência, não permitindo deste modo passar a sua encarnação de modo desapercebido. Por isso dissera-nos o Mestre que quando nós estivéssemos reunidos em nome dele, ele se faria presente, estaria presente. Pois uma vez que nós estamos falando acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, nós estamos falando dos aspectos mais sublimes do ser humano, dos aspectos mais sublimes de nós, seres, espíritos imortais. Pois o que seria o sentido da vida? O que seria o sentido de nossa estada terrena? Diante de tantas adversidades, atribulações, de tantos acontecimentos dos mais diversos, dos quais muitos de nós atribuem até mesmo como tragédia. Mas isso se dá porque nós incompreendemos o real sentido de nossa existência. Nós chamamos de tragédia por conta do ângulo que nós observamos. Nós consideramos tragédias porque esquecemos que nós nos encontramos no mundo com o seu peculiar estado evolutivo e que nós nos encontramos numa posição da qual nós ainda não temos condições de vislumbrar uma mais além, uma mais cultura. Então nós temos estas impressões. Mas que ao estudarmos aquilo que nós chamamos provas e expiações, começa a se tornar para nós uma abençoada oportunidade de aprendizado, como um próprio Espírito amigo escreve aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Que embora nós iremos falar agora sobre o mundo de expiações e mundo de provas, que assim Allan Kardec denomina o atual estado evolutivo da Terra, o atual, partindo de 1857, mas que agora nós já sabemos que estamos enfrentando um momento de transição planetária relativamente intenso, se nós formos estudar, e nós começamos a perceber então que estas provas e expiações, que muitas vezes são tomadas como algo ruim, são na verdade abençoadas oportunidades de aprimoramento. São maravilhosas oportunidades. E é estudando com o Mestre Jesus que nós teremos condições de compreender. E observe que aqui eu estou utilizando a expressão estudar. Não estou utilizando a expressão fé dogmatizada. Não estou aqui utilizando a expressão de à espera de um milagre. Eu estou aqui simplesmente denotando a nossa capacidade de cada um de nós de olhar para a nossa própria vida e para o mundo em nosso entorno e fazermos uma leitura mais factícia. E quando for mais factícia, por conseguinte, será mais maravilhosa. É claro que talvez eu fale assim, muitos ainda pensem que está um tanto fora da realidade. Mas como eu costumo dizer e lembrar sempre, reitero mais uma vez, como disse uma vez Gandhi, as verdades não consistem do número de pessoas que creem no que é verdade, do número de pessoas que acreditam que uma coisa é verdade. A verdade ela independe do quanto e sequer se há alguém acreditando nela. Uma coisa não é mais ou menos verdade,
porque alguém está acreditando ou deixando de acreditar. Então, é isso que nós estamos falando, e nós estamos aqui mais uma vez, dedicados nesta manhã de domingo, para aprendermos um pouquinho mais, para estudarmos um pouquinho mais, para que deste modo possamos utilizar um pouquinho mais aquilo que todos nós temos de melhor, que está dentro de nós mesmos. Por isso, sábio aquele que busca conhecer a si mesmo. Meus amados irmãos, eu fiz esta introdutiva porque ao falarmos de mundo de expiações e de provas, muitos interpretarão como algo bastante negativo, que eu particularmente ao estudar observo bem pelo contrário. E aqui eu chamo a atenção porque Allan Kardec escreve este trecho dando-nos uma impressão de que de fato não é muito positivo. Mas ao estudarmos Allan Kardec, a leitura que eu começo a fazer é que Allan Kardec, para ele era tão simples, tão óbvio, que ele falava aquilo com uma naturalidade, mas sem ter a percepção de uma negatividade, bem pelo contrário, com muita positividade, com muito otimismo, né? Até porque quando Allan Kardec, um pouco mais de 50 anos, começa a se dedicar às obras da codificação espírita, e aqui vale lembrar que Allan Kardec era poliglota, tradutor, autor, escritor de dezenas de obras, e de repente ele deixa de desenvolver obras na área da educação, na área da moral, que ele chama de moral, né? Que eu aqui atualizo o termo para ética, uma moral mais próxima de uma ética moral. Ele, ao começar a escrever a codificação, ele se dedica intensamente, ou seja, esta intensidade dele era por conta do ânimo, da esperança, da fé que ele tinha em tudo que ele estava escrevendo. Então, é essa observação que eu gostaria de fazer. Bom, eu vou lendo aqui e nós vamos comentando um pouco sobre, ok? Eu estou então no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós estamos no capítulo Mundo de Expiações e de Provas, e é uma mensagem de Santo Agostinho recebida em Paris em 1862. Então vamos lá. Item 13. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais, né? Ou seja, nós não podemos considerar só a terra para fazer uma análise. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Então, Allan Kardec está dizendo aqui que a Terra, nós temos uma indicação de que a Terra não é um mundo primitivo, tanto que nós temos muitas realizações complexas, né, em várias áreas, inclusive nesta época aqui, já conhecendo a energia elétrica, já conhecendo a ciência bem avançada em vários aspectos, tanto teorias já desenvolvidas, quanto técnicas de realização. Aqui já estava no período pós-revolução industrial, enfim, né? já tinha muitos ganhos, a Terra já tinha realizado muitas coisas. Então, nós tínhamos indicadores, até pelo número de habitantes, que ela não era um mundo primitivo. Por outro lado, né, ele diz aqui o seguinte, que já realizaram algum progresso, mas ao mesmo tempo tem grande imperfeição moral, né? Porque alguns indivíduos na Terra, de fato, mal, ele utiliza a expressão aqui,
ainda são mal saídos das mãos do Criador, né? Ou seja, espíritos recentemente criados, recentemente entre aspas, né? No sentido que não era um espírito muito ainda aprimorado, muito desenvolvido, de não muitas encarnações, né? Embora aqui ele não fale exatamente de um tempo, mas levando-nos a esta compreensão. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para o mundo mais feliz. Então ele está falando que Deus coloca então estes espíritos, né, no mundo ingrato, no mundo que não agradece a existência dele, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Aqui, quando a gente pensa no mundo de provas e expiações, aqui a definição mais aproximada de expiação, expiar, no caso aqui com X, né? Expiar com X, porque expiar com S é expiar pela fechadura, né? E expiar com X no sentido de reparar, de reparação. Então, a reparação, ela se dá por conta, Allan Kardec está dizendo, que ela se dá por conta de uma necessidade de repararmos, ou seja, só que aqui tem uma compreensão mais filosófica, mais aprofundada. Não é como um karma. Allan Kardec não utiliza a palavra karma, e não existe o karma na doutrina espírita, né? Karma no sentido que a pessoa tem um conjunto de débitos a pagar, né? Allan Kardec sabiamente não utiliza esta palavra porque na verdade ele não compreendia isso, né? O que nós vamos ao estudar compreender, que Kardec está dizendo que a expiação é um ato, diríamos uma condição ou uma situação que nós, uma vez que nós não temos condições de estarmos no mundo superior, nós temos que estar no mundo de expiação e de provas. Vou dar um exemplo, né? Suponhamos que alguém de um mundo feliz fale assim agora: eu gostei da cara do Alan, vamos trazer ele para cá, vamos dar uma chance. Lá na Terra todo mundo é ingrato, mas aqui nós não somos ingratos, nós somos espíritos felizes, somos tudo gente boa, vamos pegar o Alan e trazer para o nosso mundo. Não pode, por quê? Porque eu não tenho condições para estar naquele mundo. Eu não tenho méritos, e aqui mérito eu não falo como mérito na Terra, você compete e ganha bônus, né? Mérito no sentido de que eu não tenho a condição íntima para lá estar. Eu estou na condição de expiação, ou seja, eu sou um espírito que ainda está no modo de aprendizagem, tentativa e erro, no modo de aprendizagem e expiação, ou seja, é através dos meus erros que me geram consequências que eu aprendo. Eu ainda não sou um espírito proativo, eu não sou um espírito de iniciativa feliz. Eu sou um espírito que primeiro espero a tristeza para depois eu tentar, de algum modo, sair desta tristeza, entender o porquê que esta tristeza ocorrera, e para que assim, então, eu busque promover a felicidade, busque promover a alegria. Então, eu ainda estou no modo de tentativa e erro, mas no modo de expiação e provas, ou seja, eu sofro para depois eu ir buscar a prova para eu me aprimorar. Então, é uma condição inerente minha. Então, o Pai de infinito saber, infinito amor, compreendendo isso, estabelece que aqui eu esteja, que eu estou exatamente no melhor lugar que eu poderia estar, porque é a minha condição, é o meu atual sistema de aprendizagem. Por isso que os espíritos felizes não me levam para o mundo deles, porque eles compreendem que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. E é isso que Allan Kardec está dizendo aqui, né? Que Deus colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas, né? Então ele utiliza uma expressão que as pessoas, muitas pessoas
poderia interpretar isso como, né, Deus está punindo, está fazendo, está acontecendo, e aqui eu estou mostrando que Allan Kardec, embora escreve com esta característica, a compreensão dele é bem mais além disso, é bem distante desse comum que a gente entende. E a gente vai começar a compreender isso quando começarmos a estudar toda a obra de Kardec. Porque eu não posso fazer uma análise pegando meia dúzia de linhas de Allan Kardec e formar um perfil dele, né? Até porque aqui eu já comentei a dedicação dele, né? Allan Kardec recebeu mais de 10 diplomas de sociedades acadêmicas, tinha dois institutos de ensino, enfim, ele tinha uma série de coisas que ele poderia estar realizando no mundo a bel prazer dele próprio, mas ele veio aqui dedicar-se à doutrina espírita. Por quê? Porque ele tinha uma alegria, tinha um prazer na realização disso, compreendia isso tudo e via a positividade de isso estar realizando. Então aqui nós começamos a identificar, a vislumbrar um pouco da compreensão de Kardec. Continuando então. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. Aqui tem uma observação interessante, né? Ele está dizendo que a Terra é um mundo de provas e expiações. Que tem muitos espíritos aqui que estão no modo erro, né? No modo de tentativa e erro que eu falei, né? Talvez não dê uma impressão muito certa do pensamento, mas o que eu quero dizer é que tem muito espírito reator, reagindo, reagente, né? Muito espírito que cai no mundo ingrato e está na ingratidão também, né? Então tem muitos aqui que estão no modo de expiação, ou seja, são seres que estão aqui porque não estão buscando ainda a realização pelo amor, né? Mas ele está dizendo aqui que nem todos aqui se encontram em expiação, tem alguns que se encontram apenas em provas. E prova, eu expliquei um pouco de expiação, que expiação tinha um sentido de reparação, de estar reparando, né? Mas a prova não, né? Por exemplo, o próprio Jesus veio para a Terra, e expiação não, está em prova, né? Em prova no sentido que ele veio aqui perpassar por uma coisa da qual ele não necessitava, né? Mas não necessitava entre aspas. Por que ele veio, né? Por iniciativa própria, né? Ou seja, nesse sentido que eu falo que ele não precisava, porque Jesus é um espírito Cristo, né? Então, sendo um espírito de condição crística, era alguém que não precisa passar pelo sofrimento, mas ele é um espírito que é ativo, né? É ator, é agente que é proativo, ou seja, ele não espera o outro lhe causar alguma sensação para ele ter uma ação, né? Ele já é um espírito crístico, ele é um espírito realizador. Aqui eu não vou aprofundar muito na leitura de Jesus, mas só para nós entendermos que alguns estão em prova no sentido de que claro que eu peguei Jesus como referência, mas para ilustrar, até porque Jesus, prova não seria a definição mais acertada, porque Jesus obviamente não está em prova nenhuma, no sentido de que ele é o governador do planeta Terra, ele acompanha a formação do planeta Terra, né? Então é um espírito em estado crístico, em condição crística, portanto obviamente ele não estaria em provação. Mas o que Allan Kardec está dizendo é que tem muitos espíritos em expiação, né, também. Mas tem muitos espíritos que não se encontram, que não se encontram em expiação, no sentido que estão aqui de boa vontade. São espíritos que poderiam estar em mundos melhores que a Terra, né? Um pouco mais avançado que a Terra, mas estão aqui. E outros que não poderiam estar em mundos mais avançados, poderiam estar na Terra apenas, mas não estão aqui porque eles estão reparando, né? Eles estão aqui, mas eles já estão buscando
a atividade no sentido, já são espíritos que se propuseram a ser protagonistas de suas próprias vidas, já buscaram ser atores na vida, ou seja, aqueles que vão realizar, que não são apáticos ao meio que eles se encontram, são aqueles que de algum modo estão buscando o bem de todos, né? Claro que o bem de todos é o bem próprio também. Eu não quis utilizar a expressão bem próprio e de todos, porque ao falar assim, talvez alguém poderia compreender como algo egoístico, porque uma das características daqueles que não se encontram em expiação é que eles não são mais egoístas, né? No sentido que quando no mundo estando, ele não consegue olhar o mundo como ele só. Ele, quando no mundo está, ele olha de fato o mundo, de fato uma sociedade, e busca realizar como um ser social e não como um ser individual. Ok? Continuando então. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Aqui Allan Kardec também, né, atrela este que nós chamamos de selvagens como aquele que também não está em expiação, ou seja, esse nem atingiu o grau de cometer erros, vamos dizer assim, né? Nem atingiu o grau de desenvolver o egoísmo. E ainda são espíritos recém-saídos daquilo que nós chamamos de selvagens, né? Saídos da selvageria. Vem a seguir as raças semi-civilizadas, né? Porque tem a primeira que não é nem civilizada, depois as semi-civilizadas formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são de algum modo as raças indígenas da Terra, né? Ele está falando que as raças indígenas da Terra, de algum modo, elas já são estas semi-civilizadas, que se desenvolvem pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. É bem interessante esta trajetória. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nós podemos exprimir, como estrangeiros, né? E aqui ele está falando de algum espírito, se nós podemos exprimir como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. Então, olha que bem interessante esse ponto. Allan Kardec está dizendo que alguns aqui alguns estão aqui em expiação, mas são seres de outros mundos, né? A gente tem uma noção bem clara disso ao observarmos a obra Os Exilados de Capela, né? Que são espíritos que vieram do mundo de Capela, porque Capela é um outro planeta que desenvolveu e os espíritos não acompanharam a marcha progressiva de Capela, então eles foram exilados de Capela para um mundo menos evoluído, né? Ou seja, ao serem exilados, eles trazem a evolução que eles tinham para um mundo menos evoluído, né? O que acaba acontecendo neste processo, né? Com a inteligência muito desenvolvida que eles possuíam, porque quando a gente fala que eles não acompanharam a marcha do progresso, no sentido moral, porque o intelecto vai, né? Vamos dizer, o intelecto é praticamente automático, né? Praticamente automático no sentido que ele vai com muito mais facilidade do que o avanço moral. E aí, porque eles se obstinaram no mal, né? E aqui eu observo obstinado no mal lá, que o mal de lá é diferente daqui, né? No espírito, no mundo evoluído, a maldade é você não ajudar só 1 milhão, tinha que ser 100 milhões, vamos dizer assim, né? A definição de mal é uma definição diferente daqui. Allan Kardec coloca aqui, mas a gente, ao estudar, compreende esta dissociação que ele faz, esta especificidade que ele faz.
Ou seja, então este espírito vem para a Terra. Porque na Terra, ele não faz mal na Terra. Mal era lá, que ele só ajudava 100 mil pessoas. Né? Ou 100 pessoas, vamos dizer assim, né? E tinha que ser 1 milhão. Então ele vem na Terra, ele só consegue ajudar 10. Então ele está em expiação. Mas, mesmo ele sendo um espírito que lá fez mal, para a Terra ele pode ser considerado um grande benfeitor. Né? É só uma elucidação para a gente entender o raciocínio. Mas que por conta, acima de tudo, embora ele vá ajudar só 10, ele possui conhecimento adquirido em muitas outras áreas. Nas áreas científicas, nas áreas filosóficas, nas áreas, enfim, em várias áreas, né? Conhecimento técnico, conhecimento religioso, da onde nascem aí algumas doutrinas como a teosofia, né? E, enfim, a gente traz, são espíritos que trazem conceitos muito avançados, e aí joga, né, lança aqui na Terra, e a gente começa, né, os povos começam a trabalhar esses conceitos na busca do desenvolvimento destes conceitos, ou na busca da prova na comprovação destes conceitos. Continuando então. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Olha que interessante, eu vou ler este pedaço mais uma vez, né? Então, Allan Kardec diz que os espíritos mais avançados, né, que são como estrangeiros que vêm aqui para a Terra, vêm para cá, que não é exatamente uma expiação aqui, né, no sentido de que eles estão em expiação, mas em expiação em relação ao mundo deles, né, por não terem, digamos assim, acompanhado a marcha, né? O mal que eles fizeram no mundo deles, né? Que eu expliquei aqui, mal em relação ao mundo deles. É por isso que os espíritos punidos, tendo por missão, né, foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes do conhecimento adquiridos. Então eles são relegados por algum tempo para ficar entre as raças mais inteligentes, mas que ao mesmo tempo são também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida. Olha que interessante, né? Por quê? As raças mais inteligentes sofrem mais amargamente as misérias da vida, porque possuem maior sensibilidade e são mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas. Ou seja, os mais inteligentes são mais atingidos, têm as misérias maior, né? Porque são mais atingidos pelos atritos, ou seja, a tartaruga não briga com a tartaruga, porque está tudo certo, somos duas tartarugas, vamos discutir o quê? Né? O atrito vai surgir quando surge a inteligência. E isso então é a característica de um espírito que está no mundo mais evoluído, com mais conhecimento, quando ele vem para cá, né? Porque trazendo a inteligência que é capaz de realizar o conflito, mas ao mesmo tempo não tem a moral para evitar o conflito, né? Acabarão por sofrer mais. Então, aqui Allan Kardec está dizendo que possui maior sensibilidade. E sensibilidade aqui tem um sentido bem amplo, né? No sentido não é sensível, delicado, né? É sensível no sentido de percepção ampla, né? É também delicado, poderíamos dizer, mas assim, é muito mais do que isso. É no sentido que é delicado para perceber pensamentos, é delicado para perceber. Vou dar um exemplo prático.
Um espírito mais evoluído intelectualmente tem a clara percepção da intenção das pessoas, independentemente do que elas dizem. E ele sofre com isso. Por que ele sofre com isso? Porque ele está vendo a pessoa dizendo A e pensando B. Porque uma vez que nós vivemos num plano de inconsciência, nós encarnados, como disse o psicanalista Carl Gustav Jung, todos nós numa inconsciência, uns mais e outros menos, então nesta inconsciência tem muito espírito dizendo C, C, mas na verdade ele está querendo dizer B, B. E o espírito mais evoluído, ele percebe isso. É onde ele vai ter mais atrito, né? Porque ele sabe que as pessoas não estão dizendo exatamente o que elas estão dizendo, que elas próprias não estão sabendo o que elas estão dizendo. Porque elas próprias estão numa inconsciência profunda, da qual elas próprias não sabem o que está fazendo. Por isso o mestre disse: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem, eles não têm consciência do que fazem. Eles estão falando C, mas é D que na verdade eles querem. Mas eles não sabem disso, porque no fundo toda criatura humana quer ser feliz. Nenhuma criatura humana, Pai de infinito amor, ela busca a infelicidade. Só que diante da capacidade, do aprendizado, do nível intelecto cognitivo que ela possui, da condição moral que ela tem, isto é o máximo que ela pode fazer para ela ser feliz. Porque se ela tivesse mais intelecto, mais moral, ela compreenderia que a felicidade só é possível se antes fazermos o outro feliz. Então ela trataria de fazer isso. Mas como ela não sabe, Pai, ela está fazendo só o que ela sabe. Portanto, perdonar-a, né? Não a culpe, sequer ela sabe o que faz. Ó Pai de infinito amor e infinito saber, eu evoco a Ti com a legião de criaturas inteligentes do espaço. Estas criaturas não sabem o que fazem. Unamos as nossas vozes, como no hino, e orquestremos o mais harmoniosamente possível neste divino conceito, para que assim todos rumemos à infinitude, ao amor, à felicidade a qual todos nós desejamos em seu mais profundo âmago. Foi mais ou menos algo assim. Tudo isso para dizermos que o espírito mais evoluído, consciente de muitas coisas, ele sofre diante dos atritos. Porque Jesus, por ser um espírito crístico, compreendia em plenitude. Agora, o espírito mais inteligente não é crístico. Então ele compreende até certo ponto. Mas ele, no meio disso, ele titubeia e vacila, tanto quanto os outros que com ele está. Continuando então no item 15. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então é interessante que a Terra, aqui, Allan Kardec fala que ela serve de exílio, e é muito interessante. Que eu mencionei agora há pouco os exilados de Capela, no sentido que eles foram rebeldes lá, né? Foram rebeldes à lei de Deus, a acompanhar aquela marcha. Então, como foram rebeldes, foram exilados para cá. Então, a Terra, ela serve de lugar de exílio também. Porque, como falou no item anterior, para os espíritos mais primitivos, a Terra é um harém. A Terra é um mundo maravilhoso, né? Ele é um espírito que deveria estar num mundo muito mais inferior, pela condição dele estar na Terra, ou seja, para a percepção dele, a Terra é um lugar muito bom, é um lugar maravilhoso, tem uma bela família, um belo salário e tal, então está tudo muito bom, está perfeita a vida.
Embora pode ser que do outro lado da rua tenha um vizinho com câncer, uma família desestruturada, as pessoas passando fome, mas isso não importa, o estado dele, a condição evolutiva dele, o estado evolutivo dele permite que na Terra ele esteja feliz, né? Mas isso é diferente para espíritos mais avançados. Por isso o próprio Jesus não tivera uma pedra para recostar a cabeça. Porque Jesus não dormiria num travesseiro confortável, sabendo que muitos não tinham uma pedra para recostar a cabeça. Porque Jesus, como amava, então o amor é fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a nós. Então Jesus dedicou sua vida enquanto encarnado para que assim ele pudesse realizar o melhor para o outro, né? Então aqui está falando, o caráter de exílio é para os espíritos, né, que foram rebeldes à lei de Deus, mas não rebelde na terra, né? Embora possa acontecer que ele continue sendo rebelde às leis de Deus na terra também. Mas o que eu quero dizer é que ele é principalmente rebelde à lei de Deus no mundo dele. Porque, como eu mencionei agora há pouco, quando ele vem para cá, ele pode ser até tomado como um benfeitor. Alguém olharia para ele e dissesse, poxa, mas como este espírito pode ser um rebelde à lei de Deus, se aqui na Terra ele parece alguém tão bom, um bom pai de família, um bom esposo, enfim... né? Ou uma boa esposa, né? Falando em espírito sem flexidade de gênero, sem flexão de gênero. Então, imaginemos o seguinte, ele é um bom pai, um bom esposo, é um bom profissional, nunca falta emprego, tal, mas todo dia quando ele vai trabalhar, ele passa na frente da casa do vizinho, e o vizinho sofre, e ele não tem sequer a iniciativa de amenizar o sofrimento daquele vizinho. Ou ele vai para o trabalho e cumpre bem o trabalho dele no horário certo, é um ser honesto dentro do trabalho, mas enfim, ele está ali por causa do salário, pelo que aquilo proporciona para ele. Não, ele não está ali pelo que ele proporciona aos outros, ele está ali perante o que ali proporciona para ele. Isso muda tudo, né? Então, só fazendo uma ilustração para a gente entender aonde que Kardec vai, né? Para a gente não ficar achando que Kardec, que às vezes alguém pode falar, mas Kardec está com umas ideias meio fora de moda, né? Então a gente pode começar a compreender, a gente vê que a gente que está muito longe da moda de Kardec. Continuando então. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Olha que interessante, né? Nesses mundos, os espíritos exilados, eles têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens, porque eu disse que aqui ele é tomado como benfeitor. Lá no mundo dele, ele pode ser um malfeitor, perante a média de benfeitoria lá, né? Perante a compreensão consensual de bem. Mas aqui na Terra ele pode ser um benfeitor. Então aqui na Terra ele se depara como ele benfeitor e os demais malfeitores. Então ele tem de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade de todos os homens, né? Ou dos homens, não de todos, né? Porque aqui a gente está falando, mas não está identificando quantidade, né? Pode ser que dos 7, 8 bilhões na Terra aí, 1 bilhão seja destes espíritos, né? Então é ele contra, dos 8 bilhões, 1 bilhão contra 7 bilhões, né? Só um exemplo. Então ele tem que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. Olha que fantástico esse trecho aqui, né? Este trecho aqui está dizendo o seguinte: o espírito evoluído, exilado,
ele tem de lutar contra a perversidade, que eu ilustrei aqui, que o homem, para ele, é perverso. No mundo dele, talvez ele seja o perverso lá, né? Mas aqui na terra ele é o benfeitor e os demais são os perversos. Então ele tem que lutar contra a perversidade dos homens, porque ele não é perverso aqui na terra. Na terra ele pode ser até um benfeitor. E a inclemência da natureza, porque lá no mundo dele, a natureza também era diferente. O clima era diferente, a matéria era diferente, né? As doenças eram doenças diferentes, porque havendo menos predominância da matéria, menos doença, e ao mesmo tempo menos doenças e doenças menos graves, né? E aqui está dizendo então a inclemência da natureza, ou seja, quando o espírito que é mais sensível, é um espírito mais evoluído, digamos, materialmente falando, né? O ser dele, etérico, material ou semimaterial, a gente iria aprofundar em questões filosóficas, que não é o momento, mas assim, ele não é um espírito bruto, como eu falei outro dia, o Neandertal quebrava o dedo e continuava caminhando. Por quê? Quebrou um dedo. E daí, quebrar o dedo para nós é lascarmos a pontinha da unha. O Neandertal quebrar um dedo não era nada, né? Ou seja, a natureza também é inclemente com os espíritos mais evoluídos, porque eles não são brutos, né? Não são brutos no sentido físico. Então a natureza também judia, vamos dizer assim, né? Judia, né? Vou utilizar esse termo, né? Judia vem do judeu, né? Mas não era muito a intenção. Mas o que eu quero dizer é que a natureza ela é inclemente. Olha como que Allan Kardec era perfeito, até nos termos, né? Por isso que ele utilizou o termo inclemência. Enquanto eu aqui na minha dificuldade de achar um termo, Kardec já deu um termo perfeito. É que eu estou tentando explicar, estou menorizando a fala de Kardec, né? Ou seja, é inclemente, ela não tem clemência. O sol não está nem aí com o espírito superior, ele vem. O frio não está nem aí, ele vem. As doenças, enfim, problema dele que veio para cá, para o planeta Terra, né? É uma natureza da Terra estas coisas, o clima, os micro-organismos, o que pode se tornar doenças, é condição inerente natural da Terra, a natureza da Terra. O problema foi ele, espírito, sair de outro mundo e vir para cá, para sofrer isso. Só que para ele, que já avançou em alguns aspectos, para ele é muito penoso. Não é porque ele sente saudade de lá, é porque a natureza dele já é diferente, já era uma natureza para estar em outro lugar e ele está aqui exilado. É isso que Kardec está dizendo e por isso Kardec utiliza o termo inclemência, porque a natureza não tem clemência, não tem como falar sol, diminui aí, frio, diminui aí, micro-organismos que tornam as doenças não se proliferem, né? Mas aí o que é interessante é que Allan Kardec continua dizendo o seguinte, que o trabalho então é duplamente penoso, né? Por quê? Porque desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. Olha que é um trechinho muito pequeno que está dizendo muita coisa. Quando ele diz aqui, Kardec diz aqui, desenvolve a uma só vez as qualidades do coração, é que este espírito que não acompanhou a marcha no mundo dele, aqui foi exilado, agora ele vai aprender a amar mais rapidamente. Ou seja, vai começar a aprender na marra. Porque lá, se ele não aprendeu a ser empático enquanto ele estava bem, né? Enquanto estava legal e não aprendeu, agora ele vem para a Terra. E agora ele vai aprender a ser empático. Porque agora ele vai sentir mais a perversidade, agora ele vai sentir mais a inclemência da natureza. Então, quando ele se depara com a perversidade, ele quer acabar com isso, ele quer fazer algo para que isso não aconteça mais. E ele começa, como ele tem inteligência, ele começa a identificar o que precisa ser feito. Como ele é muito inteligente, né, mais inteligente, ele começa a identificar o que muitos não identificavam, né?
E aí ele começa a trabalhar por isso, mas é um trabalho duplamente penoso, né? Então ele começa a desenvolver as qualidades do coração, né? É por isso que a gente começa a entender o porquê que a proposta da evolução na Terra é essa empatia. Por que eu não posso me deparar em ser um mero bom profissional, um mero bom pai de família, um mero bom esposo e deixar o vizinho, o outro passar fora, né? Por quê? Porque senão eu posso ser exilado para um outro pior do que a Terra, né? Pior entre aspas, né? Numa condição evolutiva mais inferior que a da Terra. E isto quer dizer que aí sim vai ser penoso para mim. Se não está sendo agora, se passar pelos famintos não me é penoso, quando eu for para um mundo mais inferior que este, aí vai me ser penoso. Porque aí, eventualmente, eu não passo mais diante de um faminto. Eu vou estar passando diante de pessoas que estão dispostas a me matarem para me tomarem 10 reais. É aí que a coisa começa a diferenciar, ou seja, a invasão para a minha própria vida, ela se expande. Então, diante da inteligência que eu tenho, eu vou querer fazer alguma coisa diante disso. Enfim, só para nós entendermos o porquê que a proposta do progresso ético-moral é devido. O porquê que as religiões têm um papel muito importante. Eu aqui evito de dizer, como muitos talvez já tenham percebido, mas não é porque eu tenho qualquer tipo de postura negativa. É que como o nosso intuito é estudar, eu tento inclusive não gerar confusões. E como as religiões atualmente andam muito confusas, eu não tento confundir mais. Mas reconheço sim a importância de cada uma. Importância no sentido mais nobre do termo. As religiões são as coisas mais importantes para a humanidade. Porque a ciência, ela é simplesmente secundária. Ela é aquilo que só vem atuar de modo imediato. É aquilo que vem tratar de um aspecto muito pequeno da vida do ser humano, que é o momento. O que é a ciência? Fazer um computador para quê? Para ele ler melhor, para ele fazer uma pesquisa. Tá, acabou. E aí? Isso me traz felicidade? Né? Então, o que traz felicidade é a busca pelo ser integral que sou. E isso quem tenta fazer são as religiões. Por isso elas são muito importantes. Tudo mais são secundários, no sentido de que a ciência, ela busca atender às necessidades mais imediatas do ser humano do modo mais eficiente possível. A filosofia tenta, diante deste contexto, articular tudo da melhor maneira possível. Esta espiritualização do ser humano, que nós já falamos que é um dos tríplice aspectos do tríplice aspecto da doutrina espírita, é porque é aquilo que vai promover a nossa espiritualidade, em outras palavras, a nossa integralidade. Mas integralidade não é uma coisa só. É por isso que eu evito alguns termos, muitas vezes evito, porque promover a integralidade é promover a ciência, a filosofia e promover também os conceitos, diríamos, religiosos. Mas não religiosos, religião, instituição humanizada. Que eu também posso lançar mão disso, mas não se deter nisso. A grande confusão da religião talvez seja esta. É achar que deve se deter nela. E aí que nós temos um problema. Porque aí quando se detém nela, eu estanco o meu processo evolutivo em todas as outras demais áreas. Eu me desvencilho dos próprios mecanismos que a religião necessita. E aí isso é uma confusão. Por isso que às vezes eu evito. Para que a gente não tenha esta confusão.
E se alguém me dissesse, mas, Alan, com base em que você afirma que as religiões estão confusas? Isso é muito simples. Pelo simples fato das religiões estarem mais evoluídas do ponto físico, tanto que as entidades religiosas são muito mais ricas economicamente falando do que as entidades sociais, e ao mesmo tempo as realizações dela são menores do que do próprio Estado. E aí nós temos um problema. Se o Estado não é nem Deus e ele consegue dar saúde do modo que dá, mas consegue oferecer educação, consegue oferecer. As religiões sequer conseguem oferecer um colégio público. Né? E aí nós temos uma situação crítica. Né? Eu, por exemplo, nascido em 1980, estudei em colégio religioso pago. E que, por sinal, os religiosos do colégio, quando eu tinha 10 anos de idade, me mandavam embora para casa e dizer para meus pais que era pelo motivo de eu não estar pagando, de meus pais não estarem pagando o colégio. Né? Aquilo para mim era completamente ininteligível. Aliás, eu ia embora e meus pais nem estavam em casa para eu contar para eles. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que as religiões não evoluíram. E a grande confusão da religião é se deter em alguns poucos e pequeninos aspectos do ser humano. E daí a confusão. E por que eu ainda me embaso dizendo que as religiões estão bastante deficitárias, estão bastante confusas? É porque os membros das religiões são as pessoas que estão dentro de nossos legislativos. São as pessoas que estão dentro de nossos executivos. São as pessoas que estão também em nosso judiciário. E onde o sinal do amor a Deus, do amor ao próximo como a si mesmo? Onde? Nós não observamos estas representações, de fato. Agora, a inconsciência não faz esta leitura. Então, por isso, às vezes, eu evito. Tudo isso, meus amados irmãos, para reiterar mais uma vez minha postura de não criticar ninguém, nem o que quer que seja, e sim estudarmos para nos desvencilharmos desta inconsciência profunda, sistemática e secular, que muito morosamente nós temos despertado. Nós estamos despertando, mas nosso processo aqui é estudar. Eu não estou aqui, você que já está todo este tempo me ouvindo, eventualmente ouvindo vários de meus estudos, para a gente ficar aqui passando o tempo e esperando o milagre acontecer. O que motiva alguém a acordar no domingo de manhã e estudar, trabalhar em cima da compreensão de ideias, buscar compartilhar, dedicar? Todos nós que estamos aqui fazendo isso, eu aqui, vocês me acompanhando, a espiritualidade amiga nos assistindo e nos acompanhando, nos auxiliando, colaborando conosco para este processo. Para que tudo isso? Para promovermos o nosso despertamento. Não criticar a ninguém, nem o que quer que seja, mas despertarmos. Despertarmos-nos. Não ficarmos esperando que a dor nos desperte. Despertarmos-nos. Sermos ativos, não reativos. Sermos agentes proativos que buscam a compreensão da vida, do mundo ao próprio entorno, para que deste modo possamos realizar o melhor de nós. Para que, como Allan Kardec finaliza aqui,
não nos estejamos castigados, mas castigados por nós mesmos. Porque Deus, como Allan Kardec diz aqui, em sua bondade e sabedoria infinitas, torna a nossa própria circunstância proveitosa para o nosso progresso. Então vamos ajudar Deus, que é o melhor para nós, não é favor para Deus. Ajudar a Deus, amar o próximo, não é favor para o próximo, não é favor para Deus, é para o nosso próprio progresso, para o progresso de nós, espíritos imortais, que embora ainda estejamos em mundo de provas e expiações, mundos felizes nos aguardam. E lembrando, no nosso próximo encontro, se assim o Pai permitir, falaremos dos mundos regeneradores, dos quais nós, mundo de provas e expiações, estamos em transição para nos tornarmos um mundo regenerado, o mundo regenerador. E por isso tanta intensidade de coisas nos últimos tempos. Se o Pai permitir, estaremos em nosso próximo estudo. Juntos. Tamo junto, Geraldo Rufeiro. Tamo junto, meus amados irmãos. Muita paz.